Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos ao que era então chamado de AceleraCast, episódio número 87. Mas como nada é por acaso, 8 mais 7 dá 15. E 15 é o número de anos que a aceleração de vendas completa agora em janeiro de 2025. Nós nascemos em 2010 e agora então estamos completando 15 anos de existência no ano de 2025. Por isso que as coincidências não existem e eu estou aqui com um cara muito fenomenal que é o Francisco. Eu vou falar já o currículo dele aqui, mas o Francisco é curioso, porque eu o conheci num retiro do Murilo Gun, a quem eu já mando um salve aqui, e depois a gente fez várias atividades juntas, enfim, desde palestras em eventos juntos, participei por algumas terapias, e a gente vai falar hoje então de metafísica, física quântica, terapia de constelação sistêmica. Eu já vou explicar esses termos todos, mas antes disso tudo eu vou apresentar aqui o nosso grande amigo Francisco. Antes de apresentar o Francisco, eu vou pedir para você dar um like, óbvio, para ajudar o nosso canal, para você compartilhar, para que mais pessoas possam ter conhecimento a esse tema que é bastante profundo, e também, se você puder se inscrever no canal para receber aqui os nossos episódios. Então, quero anunciar também que nesse novo formato nós passamos a nos chamar, nesse dia de hoje, a partir deste episódio, Aceleração de Vendas TV. E a ideia é ser um canal aqui que fala sobre vendas e todos os assuntos, desde os mais práticos, como todos gostam, mas também como os mais invisíveis, como nós gostamos. Eu vou apresentar, a gente vai falar de um tema bastante interessante, como eu já disse, mas as pessoas costumam dizer assim, pô, Charra, mas a gente vai falar de espiritualidade e negócios, a gente vai falar de coisas invisíveis. Aí eu faço uma provocação. O ar que você respira, você consegue enxergar as moléculas de oxigênio? Ou o Wi-Fi do seu celular, você consegue ver? Se você não consegue ver, mas acredita que existe Wi-Fi, ou na sua casa, quando falha o Wi-Fi, você fica sem internet, e por uma coisa que você não vê, ela te impacta, estamos aqui diante, então, de Francisco Samelli Júnior, que é terapeuta especializado em terapia fenomenológica sistêmica imersiva e idealizador do Estúdio Sistêmico de Terapias Integradas, localizadas em São Paulo, aqui pertinho do escritório. A gente vai deixar aqui depois as informações para contato. Reconhecido por desenvolver um método exclusivo e inovador, Francisco utiliza ferramentas terapêuticas únicas, como bonecos em tamanho real, e eu já vou falar de uma curiosidade desses bonecos, e também radiestesia diagnóstica, tarologia profissional, entre outras habilidades que o Francisco tem aqui, combinadas também com uma abordagem profunda baseada em campos sistêmicos e morfogenéticos e metafísica avançada. É tão complexo os nomes que é tão importante estudar esse assunto que a gente vai facilitar tudo aqui para você. Então, se já te impactou aqui o descritivo do Francisco, eu vou acabar de terminar, mas para dizer que são nomes complexos que a gente vai simplificar. Seu trabalho é voltado para ajudar pessoas e empresas a resolverem problemas complexos como conflitos familiares, bloqueios emocionais, desafios financeiros, questões profissionais e saúde emocional. Com sua técnica única, ele identifica padrões invisíveis, como eu disse, invisíveis como Wi-Fi, como oxigênio e outras energias que a gente vai falar, e transforma dinâmicas ocultas que limitam o potencial de seus clientes, transformando as dores em possibilidades, né? Ele é conhecido por sua capacidade de facilitar as transformações profundas e duradouras, conectando cada pessoa ao seu potencial máximo, promovendo soluções práticas e efetivas para os desafios do dia a dia. Com vocês, Francisco Samelli, muito obrigado pela sua presença. Marcelo, querido, obrigado pelo convite, por estar aqui com você, com a equipe, com o Alvin, com a Bia, todos vocês, pessoas queridas, uma equipe maravilhosa. É uma honra estar aqui e obrigado mais uma vez pelo convite. E estou aqui aberto para a gente bater um papo, um futebol de bola legal aí. Legal, muito bom. Pô, vocês estão vendo os bonequinhos, a gente já vai mostrar aqui. Mas eu queria dizer assim, que é um prazer enorme poder trazer esse tema para um conteúdo tão árido, né? Supostamente árido, que são as empresas, né? Parece que falar de espiritualidade, física quântica, energias, empresa é algo que é muito ainda místico, né? Sim. Fala um pouquinho, Francisco, como é que você tem visto essa relação das empresas com espiritualidade, com esse mundo? Por enquanto, por aqui. Como é que você vê essa relação dentro das empresas? Olha, no consultório, quando as pessoas me procuram para os diversos temas relacionados à empresa, a negócios, a dinheiro, dá para perceber que existe, de forma invisível e oculta, uma profunda intimidade entre essas duas coisas. Como a gente está no mundo 3D, material, então a gente vê aquilo que a mão pode pegar, material. Mas a gente não vê exatamente o invisível, aquilo que você colocou, que é o oculto que atua por debaixo. Porque o universo todo é feito daquilo que não é visto. 90% de todo o universo, de tudo que existe, é feito do invisível.
10% só, até menos do que isso, é feito de coisas materiais. Então, assim, quando um cliente, um empresário chega no consultório com a sua demanda, instantaneamente aquilo vai para o espiritual. Uhum. A origem do problema, ela emerge desse invisível, desse oculto. Maravilhoso. Então, às vezes, as pessoas estão tentando na superfície resolver o problema quando a solução está em outro lugar, que eu chamo de endereço. Maravilhoso. Eu acho que todos os que estão nos vendo aqui e ouvindo já passaram pela experiência de entrar num lugar, né? Ou numa festa, ou na casa de alguém, ou mesmo numa empresa, e sentir focado, nossa, que energia pesada, né? Sim. Então, as empresas são feitas também de seres humanos, e o que a gente sente também está na empresa, né? Exatamente. O que a pessoa traz da casa dela, da história dela, da família dela, de uma certa maneira, de forma coletiva, vai reverberar na egrégora da empresa. Então, as pessoas têm as suas questões não resolvidas e aquilo acaba sendo um reflexo dentro do negócio. Não tem como escapar disso, porque para onde a pessoa vai, o mundo interno dela vai junto. Então, não tem muito para onde fugir. Então, tudo bem, na empresa você é uma coisa, em casa você é outra, com o namorado ou a namorada você é outra, com os filhos é outra, mas esse mundo interno, ele te acompanha, não importa para onde você vá. Uhum. Então, inclusive, eu falo muito, às vezes as pessoas se mudam para outros países, né, achando que vai melhorar a vida, que vai resolver o problema, quando na verdade não vai, porque o mundo que ela negou aqui, excluiu ou não resolveu, vai com ela na bagagem, né, na bolsa. É muito legal, né? Vou citar o Murilo de novo aqui, porque foi uma referência onde nós nos conhecemos. Murilo é um querido. Ele fala assim, cara, o cara casa com a primeira esposa, tá ruim, aí separa. Aí casa com a segunda, separa. Casa com a terceira, separa. O ponto em comum de tudo é ele. Né? É a pessoa que tá com esse, né? E aí vem a música que fala, tudo que tu faz contém tu, né? A história. E aí eu acho que é meio indissociável, né? Essas energias, as nossas crenças, aquilo que a gente foi construído para ser, né? É tudo um pacote só, né? Tá tudo no mesmo balaio, assim. Às vezes, usando esse termo que você está falando, né? Às vezes a pessoa, ela faz uma coisa, não deu certo, ela sai daquilo, vai para outra, também não deu certo, vai para outra, não deu certo. Então, quando a gente olha pela visão sistêmica, a gente vai observar o que eu costumo dizer, a serviço de quem isto não está dando certo. Porque se você olhar para a pessoa e perguntar por que fulano não consegue fazer isto, você vai dar uma lista de justificativas, mas não vai conseguir encontrar a solução. Agora, se você tirar o porquê e colocar a serviço de quem, ponto, ou para quem esta pessoa não progride na vida. O que está acontecendo nos bastidores da alma dela? Inclusive isso que a gente vai falar também. Queria tocar no ponto da alma, da criança e do adulto. E aí a gente pode fazer esse bate-bola. O que nós observamos, por exemplo, eu vou pegar o gancho das empresas, né? Quando o negócio não vai muito bem, já tive caso que a pessoa montou o negócio dela, montou a empresa e começou a decolar. De repente, do nada, a empresa cai, vai para um vale que ela não consegue mais sair dali. Então, o que acontece nesse movimento? Quando a pessoa chega, o cliente chega, o empresário chega, ele traz exatamente esse cenário. O que está acontecendo, Francisco, com a minha empresa, que a coisa patina e não sai do lugar? Quando a gente vai ver, por exemplo, quando eu já vi no campo, às vezes o dinheiro que aquele negócio foi construído, a origem, a fonte dele veio de uma herança, de um avô que faleceu, que nunca foi reconhecido, que nunca foi olhado sequer. Então a pessoa pegou aquele dinheiro, o capital, investiu e montou a empresa. Então a energia do avô está ali também. Então, quando o negócio não dá certo, você vai destravar, vamos levantar assim a lebre, né, tirar o pano, você vai ver o avô ali olhando para o dono da empresa. Fala, e você não vai olhar para mim? Então acontece muito essas vamos dizer, fidelidades ocultas do Sim. campo. Em outros cenários, já tive pessoas que a empresa faturava 10 mil, daqui a pouco caiu, depois fez um trabalho sistêmico que foi para 100 mil por mês, 100 mil dólares por mês. Por quê? O que estava acontecendo? Essa pessoa teve um problema com o pai na infância, o pai faleceu e foi muito, muito cedo, ela era muito criança, essa pessoa era muito criança e não teve oportunidade de ficar com o pai. Então, na fase adulta, ela não fez o luto na infância, então a empresa estava fazendo luto para ela, em nome do pai. E aí, quando você vai desdobrar isso, puxa um fio
que vai chegar lá na origem do problema que a pessoa nem lembra, porque isso aconteceu quando a pessoa tinha 7 anos de idade, imagina. Os efeitos, porque passado, presente, futuro, pela metafísica, física quântica, é tudo um agora, um eterno agora. Então, o que aconteceu há 2, 3 gerações para trás, ainda está reverberando no Wi-Fi do sistema, do campo. E aí, quando você nasce dentro desse campo, e aí a tua antena, vamos chamar assim, ele capta. Olha, esse vovô aqui, que ninguém fala dele, deixa que eu resolvo isso. E aí a pessoa pega aquilo para ela e leva para a vida para tentar resolver. E é isto aqui aparece nos negócios, aparece na empresa, aparece no dinheiro, aparece naquela venda que não fecha nunca, aparece naquele lugar que está há 10 anos para resolver na justiça e não resolve, aparece em dívida, que a pessoa só se mete em dívida, nunca resolve isso, e vai aparecer em algum setor, que eu chamo endereço, aquilo vai evidenciar, escancarar, só que ela não sabe a origem. Eu acho que, até para a gente simplificar também, assim, acho que isso é muito legal, enfim, a gente trouxe aqui esse tema justamente com o Francisco para isso, mas eu poderia simplificar assim, o cara fala, mas será que meu avô está presente na minha vida, minha avó? Aí tem frases, né, que a gente ouve assim, na volta eu compro. Ou alguma coisa, minha avó já dizia, né, que é melhor um acordo ruim do que uma briga boa. Então, é para ver como essas coisas vão se passando de geração em geração. Sim. Às vezes a frase é o mais óbvio, né? Sim. Mas assim como vai a frase, vai também aquelas dores, crenças do avô e etc e tal. Hoje a nossa observação é que existe, pelos estudos, até 7 gerações para trás de informação que, quando a pessoa nasce, estão implementadas no DNA da pessoa. Então, você imagina o que é isso? São 7 gerações de histórias. Alguns lugares falam 14. 7 gerações de dramas, de dificuldades, de pesos, de conquistas, coisas que deram certo, coisas que deram errado, coisas que faliram, negócios que afundaram, pessoas que não conseguiram e pessoas que tiveram muito sucesso. Tudo isso está no nosso DNA. Então, dependendo da fase que a pessoa está, que eu chamo de aniversário dramático, por exemplo, então com 30 anos o cara quebrou. Quando você olha pela linha do tempo da pessoa, você descobre que um triavô lá atrás, com 30 anos, também quebrou. Então a pessoa ela fica vinculada secretamente, de forma amorosa, numa fidelidade oculta a esse triavô. É um exemplo, né? Pode ser qualquer outra pessoa. Então, é muito interessante, e isso se revela no campo, isso aparece, isso materializa essa informação. Muito legal. E agora vamos dar um passinho para trás aqui, Francisco. A gente fala isso tudo está baseado muito em metafísica e física quântica, né? E aí a gente está falando do tridimensional, que é o que a gente vê, né? Mais ou menos que foi decodificado lá pelo Newton, né? Que a gente fala das leis newtonianas, que é o tridimensional, né? Então a gente está acostumado a falar assim, né? Eu vou comprar um apartamento e vou pagar em 10 anos. Quando eu pagar o 10º boleto, eu vou ser feliz. E aí a gente está olhando para uma ótica, de fato, do tempo, né? Dizendo, ó, o que eu consigo raciocinar é que a minha felicidade está condicionada a pagar o 10º boleto. E a gente ignora, nesse momento, o campo quântico. Porque várias outras possibilidades inúmeras e infinitas podem acontecer, por exemplo, de você ser promovido, de você ir para um outro projeto, de vir um dinheiro de uma herança, algo que você não esperava. Sim. Mas como isso não está no nosso raciocínio lógico, não é visto, a gente ignora isso, né? Então fala um pouquinho dessa questão da física quântica ou da metafísica, que é quem sustenta, né? Sim, o nosso horizonte de consciência ele é um pouco limitado. A gente enxerga exatamente aquilo que nos foi ensinado desde a nossa infância, através de uma coisa chamada sistema de crenças e crenças conflitantes que nós temos, por um lado, e pelo outro lado nós temos também a tal das fidelidades ocultas, que eu acabei de dizer, que também impacta bastante, e essas fidelidades e o sistema de crenças atuam autorizando ou desautorizando você ter as coisas que você quer. Então vou dar um exemplo. A pessoa ela vai ter para depois ser, como você colocou. E na física quântica é o contrário. Você primeiro sem ter nada, para depois ter. Isso é o mais louco, porque parte do invisível para o visível. Então, como funciona isso, Francisco? É assim. Então, você imagina que você quer comprar um carro. Então, o que acontece? A pessoa acredita que se ela fizer A, B, C e D linha de processos, lá na frente ela vai ter esse resultado. Só que o universo é feito de infinitas possibilidades. Então esse carro pode vir de vários outros setores, como você colocou. Mas como ela está focada naquilo, ela não vê mais o resto, as possibilidades que estão. Então, quando você entende a linguagem metafísica do universo, o universo funciona assim.
Ele só conhece uma coisa, a palavra sim. Sim. Sim, pronto. O universo só conhece a palavra sim. E como é que ele funciona? Como é que ele escuta esse sim? Através de uma coisa chamada sentimento. Na hora que você sentiu, acabou. Está resolvido. Não é na hora que você pensou. O pensamento tem uma frequência em vibração e força, e o sentimento tem uma frequência 50 vezes maior de ação e força do que o pensar. Então, o pensar é isto aqui e o sentimento é isto. Então, na hora que uma pessoa sente, ela frequencia nessa altura e o universo inteiro para e percebe esse movimento, porque ele enxerga aquilo. Aí ele fala, é um carro que você quer? Uma casa, um apartamento? Espera aí que eu vou te dar. E ele te entrega. Agora, qual que é o problema do sentir? Às vezes as pessoas não sabem o que sentem. Por quê? Tem sentimentos que nascem com a pessoa desde o útero. Por exemplo, se a mãe teve uma vida difícil, uma vida complicada, financeiramente falando, com escassez, esse sentimento é como se fosse um portal, assim, uma chave. E a criança que está dentro dela, ela absorve isso como se fosse dela, porque ela e a mãe são uma coisa só. Depois que ela nasce, ela carrega esse sentimento com a mãe, junto com ela. Então, na hora que ela vai olhar para aquele carro, esse sentimento se levanta e fala, mas a mamãe não teve. E como existe a fidelidade, que também é um sentimento, a fidelidade também é uma força de ação. Então, vamos lá, para simplificar. Eu quero uma coisa, mas o meu sentimento diz que eu não posso ter. Uhum. Só que esse sentimento dentro de mim, ele é oculto, ele é invisível, porque eu nem lembro disso. Só que o meu mental, ele deseja aquilo, é um ser desejante. Então, aí começa o conflito. Por isso que começa a fazer mapas mentais, começa a colocar imagens. Para quê? Para que você fique olhando para aquilo até aquilo virar um sim dentro da sua alma. Na hora que aquilo que você tanto quer aqui vem para cá e desce e se transforma num sim, o universo escuta esse sim. E na hora que ele escuta esse sim, ele materializa, ele cocria aquilo na sua realidade. Ele cria as condições para que aquilo venha até você. Não é você que vai até aquilo, é aquilo que vem até você. Então, se, por exemplo, eu gosto muito do exemplo da árvore. A árvore, ela está parada. Por exemplo, isso aqui é uma árvore. Então, ela não sai do lugar. Ela está lá. Então, o universo inteiro dá tudo o que ela precisa sem ela se movimentar 1 centímetro. Como é que ela faz isso? Ela não sai atrás de água, atrás de sombra, atrás do sol. Ela está lá e Deus dá tudo para ela. Ou o universo. Quando você entende isso, que você não vai até as coisas, mas sim as coisas vêm até você, você se transforma num co-criador da sua própria realidade. Então, o que você quer de verdade? Para você alcançar um objetivo, você tem que primeiro sentir aquilo na maior força. Eu chamo de ponteiro. Imagina um velocímetro que de 0 a 100. Bum, bateu 100. Quando bateu 100% do sentimento, o universo olha, arregala o olho e fala, entendi o que você quer. E ele pega e te dá. Como eu te falo, o universo ele só escuta sentimento. E qual que é o pulo do gato agora? Se você sentir errado, ele vai te dar aquilo errado também. Uhum. Significa o seguinte, tenho medo de tal coisa. É um sentimento. E o universo vai te entregar aquilo lá. Nossa, eu tenho tantos exemplos, né? Eu acho que para ser assim uma coisa bem legal e prática também, eu fiquei quase 2008 a 24, 16 anos para fazer uma maratona. Maratona? Uma maratona. E aí eu fiz agora em setembro, ano passado, em setembro eu entreguei a maratona, fiz a maratona. Mas isso foi muito real, assim, porque por muito tempo o maior impeditivo que eu tinha era a crença de que eu não conseguiria completar uma maratona. E só quando eu comecei a treinar, né, visualizar e etc e tal, eu falei, cara, eu sou um maratonista, antes de completar a linha de chegada. Porque ao você assumir que você é um maratonista, no meu caso foi o meu exercício, eu passei a agir como maratonista. Eu fui treinar todos os dias da semana, eu consegui cumprir a tabela e consegui ir fazendo coisas que precisava para ser um maratonista. Mas foi mais fácil quando eu aceitei o título, cara, eu já sou maratonista. Exato. Eu só não cruzei a linha de chegada. Exatamente. E eu falava isso para mim, cara, eu já sou maratonista, só falta cruzar a linha de chegada. E aí até o falta traz uma coisa meio negativa, né? Mas, cara, eu já sou maratonista. E eu me sentia a cada treino, quando eu treinava 70 quilômetros na semana, eu falava, cara, eu já sou maratonista, bicho. Agora eu só vou lá pegar a medalha. Porque você se torna um maratonista, no meu caso, antes de ser um maratonista, né? E eu acho que é um pouco isso na questão dos desejos. E assim,
esse movimento, você vai treinando. Para que o quadro? Para você ir treinando o sim dentro de você. E não precisa de muita coisa. Se você conseguir sentir esse sim, só basta um. Sim. Não precisa de muitos. Repetição, 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 porque ainda existe um não dentro. E o objetivo do quadro mental é transformar esse não num sim. Só que para você transformar esse sim, você tem que olhar para o teu sistema familiar e falar assim, quem aqui não deu certo? Sim. Porque na hora que você vai na direção do sucesso, do crescimento, da venda, de bater uma meta, de fazer uma parceria, de abrir um negócio, aquela tua família de origem que não deu certo, ela vem junto. Então a pessoa ela fica numa divisão interna entre tá aqui na cara do gol, é só chutar e correr para o abraço, e não posso chutar e correr para o abraço porque eu olho aqui para os meus ancestrais e ninguém deu certo. Então a fidelidade a isto bloqueia o sucesso ali que a pessoa quer. Então fica conflitante. Se você não descama isto, vamos dizer assim, fatia, né? Aonde que está esse não? Ele está distribuído em quais setores? É o setor da família? É o setor da transgeracionalidade? É o setor do meu sistema de crenças? E isso a gente começa a detectar lá no consultório para ver aonde que está esse não, onde ele está ancorado, vamos dizer assim, onde ele está grudado. E aí uma vez que você traz para a mesa, olha, você está grudado nisto, e dá um zoom out para trás, a pessoa começa a ver de fora, aí começa a fazer o tic-tac, vamos dizer assim, a elaborar. Fala, pera, então quer dizer que se eu tiver essa Mercedes, se eu conseguir chegar no final da maratona, se eu abrir essa empresa, e mesmo que eles aqui não conseguiram, tá tudo bem? Tá, sim, tudo bem. Querido vovô, o senhor me olha com amor, se eu puder chegar na linha final da corrida, se eu puder comprar essa Mercedes, o que ele vai falar? Claro, filho, nós te abençoamos e autorizamos a você dar esse grande salto. E na hora que a pessoa sente esse sim, que vem também do passado, ela se arrepia inteira. E aí ela olha para a vida, para o universo e fala para Deus, Senhor, agora eu consigo ver isto que eu quero, que é a minha intenção, e eu te ofereço esse sentimento. Veja que eu não estou pedindo para Deus, né? Eu ofereço isto. E Deus olha e fala, que bonitinho, vem cá que eu vou te dar 2 desse. Uhum. E aí ele te materializa aquilo. Foi o que aconteceu comigo quando eu decidi abrir o consultório. Se eu posso dar claro, lógico, esse parênteses? Por favor. Durante 5 anos eu atendia de moto indo na casa das pessoas. Esse aí é o Estúdio Sistêmico Terapias Integradas. Eu consegui materializar esse estúdio numa meditação de 3 minutos, indo pegar uma pizza no hall do prédio do prédio onde eu moro. Eu ia fazer as entregas, né, os atendimentos na casa das pessoas. Então tinha todo um deslocamento, levar os bonequinhos, levar material, e era sempre, todos os dias isso. Então um morava na Zona Leste, outro na Zona Sul, outro na Zona Norte. Então era estressante. Falei, não quero mais isso. Depois de 5 anos eu decidi, agora eu quero um lugar para mim. E o que eu fiz? Senti isso, achei que o momento era certo e esqueci, larguei. Aí entra o soltar. O que aconteceu? Na hora que eu estava indo pegar a pizza, lá no hall do elevador, eu falei, nossa, esse lugar tem tanto por tanto de largura, profundidade e altura, é bonito, e é exatamente o lugar que eu preciso para fazer o meu trabalho sistêmico, com a terapia fenomenológica sistêmica imersiva. E na hora que eu percebi isso, eu senti no corpo uma emoção, um arrepio, Marcelo, que o pelo... Sabe quando o gato arrepia assim? Fez assim. Eu me arrepiei inteiro, profundamente, e eu falei, gente, é isto. Esse é o meu sim. Virei para Deus, ali, não hall ali, 2 minutos. Virei para cima, juntei as mãos, pus esse sentimento numa bandeja de ouro, virei para Deus e falei, Senhor, é isto. Obrigado. Obrigado. E eu te ofereço como gratidão. Não estou pedindo. Quem pede tem falta, então vem mais falta. Sim. Então eu estou oferecendo. Se eu estou oferecendo é porque eu tenho. Então mais do que eu tenho vai me ser dado. Uhum. Porque na hora que eu fiz isto, eu me arrepiei, senti uma emoção, as lágrimas desceram. Não consigo explicar isso assim rapidamente. E vim para dentro de novo e fui pegar pizza. O que aconteceu? Não deu 1 mês, eu encontrei o espaço que eu queria. 1 mês. Acho que
talvez nossa audiência aqui, né, Francisco? Acho que todo mundo já teve um caso, né? A gente brinca aqui com a palavra do nada, né? Pô, eu tava procurando um apartamento, do nada achei o apartamento dos meus sonhos. Mas no fundo você já tava... tanto que a história do nada, eu acho que ela traz um susto, vamos dizer assim, porque é algo que você não tá desejando. Eu quero aquele apartamento, aquele. Você tá, desejando um apartamento que você mentalizou e aí do nada você encontrou. Isso reflete um pouco o soltar que a gente tava falando. Exato. Quer dizer, eu mentalizo uma coisa, eu quero uma coisa, mas eu não fico afixado naquela coisa daquele jeito. E aí o universo, de repente, dá uma coisa melhor, né? Exatamente. Então eu vou falar do soltar. Então imagina que eu tô segurando essa caneta aqui. Posso mostrar? Claro. Então o soltar é isso aqui, ó. Soltei. É a coisa mais simples que existe, mas é a mais complicada de se fazer. Simplesmente soltei. Como funciona isso na prática? O soltar é assim. Você vai num restaurante, está sentado aqui, a gente está conversando, aí tem um garçom, você fala, garçom, por favor, um copo com água. Garçom, pois não, senhor, um copo com água? Sim, por favor, um copo com água. Ele vira as costas e sai. Na hora que ele sai, eu viro pro Marcelo e falo, ih, Marcelo, e a vida, como está? O que está acontecendo? Tudo bem com você e tal? E eu esqueço do meu pedido. Eu não estou mais olhando pro pedido. Eu esqueci dele. Então eu soltei o pedido. Larguei. Na hora que eu largo o pedido, aquilo vai sozinho. Então eu não colapso a função de onda, eu não atrapalho o mecanismo do universo de fazer a água vir até mim. Eu não fico enchendo o saco, vamos dizer assim. Sim. Eu deixo o negócio andar sozinho. Daqui, sei lá, 5 minutos o cara vem, aqui, seu Francisco, aqui a água pro senhor, tá aqui, ele traz. Agora, se eu fizer assim, garçom, por favor, um copo com água, por gentileza. Pois não, senhor, um copo com água. E aí ele vira e sai, e aí eu viro para você, Marcelo, então, não sei o quê. Cara, você viu se ele anotou o copo com água? Eu não sei, eu acho que ele não anotou. Onde está a minha cabeça? No copo com água. No copo com água. Onde você foca, você expande. Não, congela. E aí o que acontece com isso? Eu fico, Marcelo, peraí que eu vou lá ali na cozinha, vou ver se o cara anotou, porque eu acho que ele esqueceu. Eu levanto, vou até lá, bato lá na porta, toque. Oi, pois não. O copo com água que eu pedi ainda... Não, já vai levar, só um pouquinho aí, espera um pouquinho. E aí, cara, eu fico naquela angústia interna, e essa angústia interna é o que o universo lê. É a leitura. Então, o que acontece? Seria o seguinte, você, cara, tá focando ali, naquele lugar, o universo congelou. Eu tô focando na falta. Na falta. Então, cadê? Anotou? Vai vir? Será? Talvez? Exatamente. Então eu tô focando na falta, e quando eu foco na falta, o universo entende isso com sentimento, e ele só sabe falar sim. Então o que é que ele vai responder? Então toma mais falta, filho. E manda mais falta pra pessoa. Aí vem o copo sem gelo? Não vem. O copo não vem. Aí eu fico pé da vida, eu levanto, vou lá brigar. E se vier, vai vir com uma coisa estranha dentro. Entendi. Entendeu? Puta, veio com mosquito. Vai dar problema. Então, o soltar, quando eu solto, eu largo, o que eu estou dizendo para o universo? Exatamente, eu estou dizendo, senhor, eu confio tanto que já está resolvido isso dentro de mim, que eu largo. Porque na hora que eu solto, eu estou dizendo que está resolvido. Está resolvido, acabou. Ou seja, você fala assim, cara, supondo que seja um restaurante que você vai muito, você está convencido de que naquele lugar ele não vai esquecer seu copo. Então seria, cara, eu preciso de um carro novo. E eu entrego como se tivesse resolvido. Alguém está resolvendo para mim. Algum garçom do universo está providenciando esse carro para você. Ele vai. É por isso que eu brinco com a questão do nada, né? Porque a gente chega e fala assim, do nada eu encontrei, do nada aconteceu. E esse do nada é esse garçom que está te trazendo, porque o universo está trabalhando. Né? Exato. Por isso que desculpa, Francisco. Claro, vai. E aí, só o que é legal, assim, é que é tão interessante esse negócio de infinitas possibilidades. Eu tinha até uma dificuldade um pouco de entender, né? Porque às vezes acontece assim, né? Uma situação só que aconteceu. Pô, eu tava na Disney com a minha filha, na Disney da França. E aí, chegou lá, eu tava parado tomando café, ele tava chovendo bastante. E aí, de repente, chega uma pessoa, uma moça loira, e falou assim, você não é o Marcelo? Eu já fiquei até preocupado. Ele tava com a minha esposa, minha filha. Eu falei, cara... Na Disney ainda? Na Disney, né? Aí ela falou, não, eu sou sua prima, por parte da minha esposa. E aí eu falei, tá bom, tá. Aí, putz, nossa, como você se encontrar aqui na França e tal, não sei o quê. Uma situação sui generis, né? Sim. Isso aconteceu também porque tava chovendo e a gente se embrenhou ali debaixo de uma cobertura. De repente... Volta minha filha, acompanhada de um rapaz ali, falou, não, a gente estava no mesmo brinquedo e eu deixei cair meu óculos, e quem pegou foi ele. E ele era o meu primo.
Meu Deus, olha aí. Tava no mesmo carrinho que a minha filha. Na França. Na França. Na Disney. Na Disney. Naquele dia. Naquele dia. Então, não era possível construir esse negócio se não fosse As nada. infinitas possibilidades. As infinitas possibilidades. É isso. Maravilhoso. E aí, o que acontece? Vamos levar isso para venda? Aham. Que é a tua área? Bora. O que você acha? A gente falar disso um Vambora. pouquinho? Então, imagina 2 vendedores, tá? Vendedor A, vendedor B. O vendedor A é o de vermelho, que conhece essa coisa do soltar, e o vendedor B é o que não conhece. O vendedor A é o seguinte, ele entende disso, e o vendedor B, ele não faz a menor patavina ideia do que significa esse negócio de soltar. Então vamos começar pelo B. O B, o cliente chega na loja e fala, ele tem a meta para bater, vamos ver o vendedor B. Tem a meta para bater, tem conta para pagar, tem coisa atrasada, tá com dívida, a mulher tá enchendo o saco, brigando com ele, tem que comprar material da escola, então é esse cenário do vendedor. Quando o cliente entra na loja para comprar, eu só vim aqui para ver, não sei o quê, e ele fica em cima do cara, querendo que o cara compre a qualquer custo, porque ele precisa bater a meta, a tal da meta. Então o que acontece? A outra parte, que é o cliente, ele sente uma ameaça. Então, na ameaça, você retrai. E você se fecha. Então, o que acontece? Ele vai embora. O cliente vai embora. Você sabe disso. Você sabe como é que é quando entra numa loja. Que o vendedor fica em cima, focado. Então, ele não vende, ele vai embora. E agora, o outro vendedor, que é o cliente, o vendedor A, ele faz assim, oi, pois não? Olha, não, eu só estou dando uma olhadinha. Olha, meu nome é Felipe. Fica à vontade. Eu estou ali no cantinho. Se você precisar de mim, eu estou aqui. E ele se afasta desse cliente e deixa o cliente solto, à vontade, para ele fazer a compra que ele quer. Adivinha se ele não vai comprar? Vai comprar muita coisa. Então, esse negócio do soltar é mágico, se a pessoa entender. Então, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego. Então, tem lá dois candidatos. Um que entende disso e outro que não entende. O que entende, ele vai fazer o melhor currículo, vai comprar a melhor roupa, vai fazer o melhor de tudo, e aí quando chegar na entrevista, ele entrega o currículo dele, o entrevistador pega na mão dele e fala, muito obrigado, aguardamos você, entramos em contato, ele levanta, vira as costas, agradece e vai embora. Quando ele vai embora, ele liga para a namorada, fala, vamos tomar um café, vamos tomar um sorvete? E esquece aquela entrevista. Esse é o cara que sabe soltar. O que não sabe faz o oposto. O que ele faz? Ele leva o currículo, chega lá, entrega, e aí o entrevistador fala, vamos entrar em contato. Ele vira para o entrevistador e fala, quando? Que dia? Não, fica tranquilo, a gente vai te ligar. Não, mas você não pode mais ou menos me contar o dia? Não, fica calma, a gente vai entrar em contato com você. Não, só para saber e tal. Não, tudo bem, tá bom. Aí ele vai para casa. Quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é o quê? Pega o laptop, abre. Deixa eu ver se me mandaram e-mail. Não mandou e-mail. Deixa eu ver se eu fiz... Aí, tudo certo? Só me focar no microfone. Opa! Você falou, deixa eu ver se me mandaram e-mail. Deixa eu ver se me mandaram um e-mail. Então ele fica focado naquilo, não chegou e-mail. Aí ele pega o celular e começa a olhar no celular. E não vem. Aí no dia seguinte, não veio a resposta que ele queria. E debaixo da porta vem chegando as contas. Então dentro dele vem uma ebulição, um estresse. E aí o que ele está mandando para o universo? Falta. Eu não tenho. E o universo fala, puxa vida, filho, que pena que foi assim, sinto muito. Sou obrigado a te mandar mais falta. Então a pergunta... Qual dos dois que vai ser admitido na empresa? Soltou. O que foi tomar um sorvete? Nossa, essa questão do universo só ouve o sim é maravilhoso, né? Só ouve sim. Você sabe que eu tô me curando, né? Do medo de elevador, de ficar preso em elevador. E depois que eu descobri que eu tinha medo de ficar em elevador, eu nunca fiquei tantas vezes preso em elevador. Você ouve o sim, né? Porque eu entro no elevador e falo, pô, será que vai parar? Será que não vai parar? Agora já aconteceu tanto que eu já tô agora acostumando. Deixa eu te falar uma coisa. O medo é um sentimento. Sim. E é um sentimento poderoso. Uhum. Só que medo também é desejo. O que você está dizendo? Eu quero ficar preso no elevador. Aí fica. Fica. E aí a pergunta é, sistemicamente perguntando, para quem?
Quem na sua família ficou presa? Quem ficou preso num cubículo? E aí quando você, lá no campo que a gente olha isso, a gente descobre que geralmente foi um bisavô, um avô, uma tia, um primo que faleceu, uma tia que não vingou no útero, ou que, sei lá, teve um problema na gestação. Muito bom, muito bom. Você sabe que você trouxe para as vendas, né? Tem uma pessoa que trabalhou aqui e eu falava para ela assim, né? A pessoa ficava apaixonada pelo cliente. Aí eu falo, cara, um dos maiores erros do vendedor é se apaixonar pelo cliente. Então, dá um exemplo. Você tem 3, 4 clientes ali, que aí você fica ligando para ele. Não, liga pro cliente 1, liga pro cliente 2, liga pro cliente 3. Aí à tarde, liga pro cliente 1 e aí vai comprar. Quando você se apaixona pelo cliente, você primeiro não tem quantidade de clientes suficientes, né? E aí é como você se apaixona pelo ex-namorado, né? O ex-namorado, você fica lá, fica insistindo para voltar. A hora que você solta, o cara te liga. Exato. Né? Então eu fico brincando que no processo de vendas, né? Você precisa ter várias possibilidades de venda para não ficar apegado às duas. Porque o apego é justamente o oposto do soltar, né? Exato. E a palavra apego, o final é ego, né? Apego. Apego você ao querendo ego. que aquela situação aconteça, e aí ela não acontece. E o interessante disso é que por trás do apego tá, na verdade, o sentimento de fundo é o medo e é a falta. E a leitura do campo do universo é que a falta ela tá numa frequência tão elevada que o universo olha para aquilo e fala, tá bom, vou te dar mais disso. Você só olha para isso, só fala disso, então ele aumenta o problema, em vez de diminuir. Então, como é que você faz? Você sente o que você quer, então você põe lá o seu quadro mental. Então você fica olhando para aquilo, para que tem que repetir? A repetição serve para você poder dizer o sim. Só serve para isso. Sim. E que tem um pouco a ver com a fé. Para que é a fé? É o sim. Sim. Só para dizer o sim. Diz o sim numa frequência de 0 a 100, tá? Não pode 98 não é mais ou menos sim. Eu sinto como se eu já estivesse na minha casa. Eu me sinto conquistando aquela meta, subindo no palco e exatamente. Fazendo discurso. Quer ver um exemplo? Uma mulher grávida. Você pergunta para ela, moça, você tá grávida? O que ela vai falar? Não. Não, se ela tiver, sim. O que ela vai responder? Sim. Aí você pode insistir. Como é que você sabe? O que ela vai falar? Porque eu sinto. Uhum. Ela não vai falar, porque eu acho. Acho é mental, né? Pensar. Eu imagino que esteja. Não, ela vai falar com 100% de convicção. Estou. E na hora que ela fala estou, aquilo se materializa. Uhum. Eu tenho uma coisa que eu sempre digo assim, você não consegue ser um líder ou um vendedor de alta performance antes de você conseguir declarar isso. E eu faço às vezes algum exercício em algumas palestras ou atividades que eu peço para a pessoa subir no palco e declarar quem se sente um vendedor de alta performance. E como é? É uma dificuldade enorme. Exceto aqueles que são mesmo, os que não são não conseguem se sentir no lugar de alta performance. Então, se ele não se sente como um cara de alta performance, como é que ele vai se comportar? Consumindo conteúdos, fazendo o processo de vendas direitinho, etc e tal. Então o cara se sente um cara de baixa performance, ele acredita que ele é baixa performance, e aí ele fica naquele lugar. E aí o universo provê mais disso pra ele. Você já quer que você tá, né? Por isso que é legal a história da mentalização, porque a mentalização te coloca no futuro a ponto de você ter saudade do futuro que você não viveu. Né? Assim, de lembrar do futuro. Falar, cara, nossa, eu tenho saudade do meu futuro. Porque quando eu mentalizei, ou eu escrevi, que é uma outra tecnologia sutil, né? Eu escrevi como é que ia ser quando eu ganhasse o prêmio no final do ano, eu subindo no palco e declarando para todos aqueles colaboradores que eu fui o melhor. E aí você escreve, você vai aumentando esse treino de sentir como é que é estar lá. E aí o universo isso, né? Ele potencializa, exatamente. Agora tem uma questão da velocidade disso acontecer. Então vamos lá, eu vou puxando o cara que subiu no palco, vai, fala que você é de alta performance, ele fala gaguejando. Uhum. Por que ele fala gaguejando, né? Por que ele não consegue nem subir no palco? Porque se ele subir no palco, e aí entra um pouco dessa coisa da fidelidade. Se ele sobe no palco e ele começa a dar certo, a prosperar e a ter sucesso, ele vai entrar em conflito. Que conflito é esse? Ele vai olhar para a família dele e vai falar, peraí, aqui na minha família ninguém prosperou. Ninguém deu certo, ninguém conseguiu. Como é que eu vou ter essa petulância, essa ousadia de dar certo? Então, na verdade, não é que ele não queira, ele quer, mas ele não pode porque ele está nessa oculta fidelidade. Vamos dizer, racionalmente ele quer, que é isso. só 5% do nosso poder de ação, do que tá... e 95% ele está com sentimento oculto lá de alguma coisa. E é o sentimento que manda, lembra? Sim, sim. É esse sentimento. Até porque 95% da decisão é o sentimento. Né? Você quer ver uma coisa? Posso Sim. pegar o mapa aqui? Por favor.
eu quero mostrar para vocês, esse mapa eu desenvolvi lá no consultório, e é um mapa mapa genealógico sistêmico familiar. Dá uma olhada aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Olha isso. Esse mapa, eu vou colocar aqui, ele representa os nossos ancestrais, os nossos antepassados. E nós temos aqui, nessa imagem, da primeira geração, que são os nossos pais, até a 7ª, 8ª geração, um total de 256 pessoas nessa imagem, nessa figuração aqui. Posso fazer uma parte? Pode, claro. Quando eu vi isso aqui a primeira vez, eu falei assim, cara, racionalmente, não é possível que esse tanto de gente que veio atrás de mim não vai ter nenhuma influência sobre mim. Né? Foi só para trazer uma leitura bem prática, sim. Que eu olhei e falei, cara, 256 pessoas... Nessa imagem. Nessa imagem, ou seja, tem mais para cima. Não é possível que tudo isso aqui, né, não tenha influência sobre a minha pessoa. Exatamente. Aí, desculpa te cortar, que foi essa a minha imagem que veio na minha cabeça a primeira vez que eu vi. E é perfeito, por causa daquilo que eu falei, do nosso DNA, a gente carrega a informação de tudo que deu certo, de tudo que deu errado, tudo que funcionou, tudo que não funcionou, está em nós, preso em nós. Então nós estamos aqui, ó, como filhos, aqui embaixo, e o nosso objetivo é seguir para o futuro. Quando a pessoa não está indo para o futuro, ela está provavelmente olhando para trás, para o passado, ela está presa no passado. E lá no campo, lá no consultório, a gente consegue detectar onde que a pessoa está exatamente na vida. Ela está no presente, no passado, no futuro, cadê ela? A gente identifica. Segundo, esse mapa, ele vai da primeira geração até a 7ª, 8ª, e aqui tem um total de 240 anos, quase um quarto de milênio. Então o que acontece? O que aconteceu com os nossos avós aqui, os nossos bisavós, ainda reflete em nós aqui, porque é muito próximo. Sim. São 100 anos, são 30 anos de uma geração para outra. 60, 90, 100 anos no máximo. Eu já tive casos que o problema começou lá na 6ª geração, pulou a 5ª, pegou a 4ª, pulou a 3ª, pulou a 2ª, pegou a 1ª e pegou o cliente. Na 6ª geração. Então aqui, quando você vai subir no palco, esses caras sobem juntos. Você não sobe sozinho. Então na hora que você sobe e eles estão lá, e aí entra uma outra coisa muito importante. Se você tiver alguma crítica, reclamação, julgamento, impostura, injustiça, como vou te falar assim, uma falta de educação mesmo com o teu sistema, na hora que você vai se projetar para uma coisa grande, a sua alma se levanta e fala, não vai. Porque olha o que você falou contra a sua avó, com o seu avô, olha o que você fez aqui com o seu pai, com sua mãe. Então a própria pessoa se boicota, que também é um sentimento. Esse sentimento o universo escuta, então ele não dá. Então aqui, nesse mapa, nós temos aqui em rosa todo o clã da geração da mãe, até a 7ª, 8ª, em azul, toda a geração do pai. Faz a conta do que é isso. E você sabe que eu tô fazendo questão de trazer coisas práticas aqui, ô Francisco, porque às vezes pode ter pessoas, talvez quem é mais conectado já tá, né? Mas eu vi a palestra de um brasileiro que fez uma cerveja e a cerveja ganhou a melhor do mundo. Ele acabou vendendo a empresa dele para a Ambev. E aí o pessoal falou, cara, pô, mas você conseguiu, sei lá, em 10 anos o cara desenvolveu a cerveja, alguma coisa, 15. Falou, você conseguiu em 15 anos. E aí ele fez uma leitura muito legal. Ele falou, não, o meu tataravô não trabalhava com cerveja, mas ele fazia pães, se eu não me engano, em Portugal, alguma coisa assim. Então o tataravô dele já sabia trabalhar com fermentação. Que passou pro bisavô, que passou pro avô, que passou para ele. Então o cara já chega aqui com uma retaguarda enorme. O nome disso é autorização. Uma autorização, dizendo, cara, você é o mestre da fermentação. Então, cara, você vai fazer uma cerveja, não é que ele tem 10 anos de fermentação, ele tem 10 anos mais 3 gerações para trás. Exatamente. Só para dar um exemplo positivo, né? Sim, e acontece mesmo. Então, por exemplo, se tem pessoas na família que foram muito altruístas, pessoas que ajudaram outras pessoas, que abriram hospitais, que foram pessoas assim que abriram templos, né, igrejas e tal. Então, essa força de coisas boas também chega na pessoa aqui, nos netos, nos bisnetos, e assim vai. Então, quando você põe a mão, vira ouro. Você nem, nossa, não fiz nada e deu certo. Mas às vezes não é. Às vezes é o teu sistema lá atrás que fez tanta coisa legal que isso vem numa onda, assim, né? Numa sinoide e nos atinge. E não tem nada que te pare, né? Muito maravilhoso isso. Muito bom. E você consegue lembrar algum caso empresarial para a gente ver os bonequinhos aqui, Francisco? Explicar um pouquinho a questão dos bonecos e também dizer, né, lá no estúdio do Francisco, eu já fui lá algumas vezes, então recomendo aí para quem quiser. Enfim, tá aí os dados. A gente vai deixar aqui também na descrição os dados.
E aí tem uns bonecos de tamanho real, assim, que é muito legal, porque você vai lá e, né, tem toda a sensação. Conta a história desses bonecos, Francisco. Os bonecos foram o seguinte: a maioria das pessoas, os consteladores, começaram os seus trabalhos com pessoas, com grupo. Então você ia lá no grupo e escolhia alguém para te representar ou representar um problema, uma situação. E veio assim junto com o Bert, né? Ele que meio que deixou isso para o mundo. Mas aí eu falo que constelação é igual carro. Ele fabricou o Ford T, vamos dizer assim, o carro Ford T, sabe o primeiro? Sim, sim. Carro é carro, carro leva do ponto A ao ponto B, mas olha, pega um Ford T, pega uma Ferrari. Os dois cumprem a mesma função, agora veja as tecnologias embarcadas em cada um. Então, a tecnologia da constelação, ela foi se ramificando para várias coisas, vários setores diferentes. Tem gente que faz com água, com boneco na água, tem gente que faz com cavalo, tem gente que faz com âncora de solo, que é o meu caso, e tem gente que faz com bonecos gigantes, que é o meu caso. Então, lá no consultório, eu desenvolvi 10 bonecos gigantes, tamanho de pessoas, assim, e eu costurei à mão cada um deles, foi um trabalho, assim, fenomenal. E eles servem como representantes ou de pessoas do sistema ou de situações do sistema que a pessoa está trabalhando. E como funciona isso? A pessoa chega com o tema dela. Francisco, trouxe isto para trabalhar. A gente pega isto e transfigura aquilo em âncoras de solo, que são figuras geométricas, que você viu lá, né? De 10, 15 centímetros cada uma, e a pessoa coloca no meu tapete sistêmico. Eu desenvolvi um tapete sistêmico próprio para isto, e aí esse tapete, ele também tem um campo de informação ali, que na hora que a pessoa entra, ela já sente, é instantâneo, assim. Bom, você viu lá, né? A hora que você põe o pé naquilo, aquilo já vem com tudo, assim, a potência do campo. E aí a pessoa põe no chão e ela sobe, ela vai naquelas peças, e aí a informação, metafisicamente falando, daquele sistema se materializa nela. Então ela vai sentir, por exemplo, o que aquele vovô sentiu. Na hora que ela sente aquilo no campo dela, no corpo dela, porque tem que passar pelo corpo, gente, se não passa pelo corpo, não ajuda, hein? Tem que passar pelo corpo. Na hora que passa pelo corpo, parece que ela destrava aquilo, libera aquele peso, ela inclui aquilo, porque tudo que é incluído é liberado, e tudo que é excluído prende a pessoa, ela libera aquilo, e aí o que acontece? Destrava aquela questão na vida dela. Só que tem alguns momentos que a pessoa não consegue acessar isso, porque o mental dela não deixa, é muito mental. E se você é mental e entra no campo mental, você não consegue ter essa sutileza da sensibilidade do que o campo tá, da informação que está ali. Então aí eu entro. E aí quando eu entro no campo, eu deixo o meu corpo ser acionado por essa força, e aí vai materializar na frente da pessoa aquilo que estava oculto. Então o meu corpo, ele materializa aquela informação na frente ali, e depois que a pessoa ela olhou aquilo, quer dizer, incluiu na alma dela, eu saio daquela posição e coloco o boneco. Então se eu fiquei numa posição X, eu vou botar o boneco na mesma posição. E aí eu vou para a próxima peça, a mesma coisa, a próxima peça, a mesma coisa. E quando completa o cenário, eu chamo de imagem de solução. A imagem geral de cura, de solução, ou imagem de apaziguamento, ou imagem de compreensão elevada. Quando a pessoa dá um zoom out para trás, que ela vê o campo dela materializado ali, começa a liberar dentro dela uma série de fichas que estavam presas e começa a cair, e aí entra no campo do sentir. Então ela sente que agora ela está autorizada, está livre daquele peso que ela carregava. E aí ela pode seguir em paz em frente. Esse é só um exemplo, né? Legal. Existem inúmeros outros. Muito bom. Você falou de uma palavra também, vulvei, é isso? Taoísta? Que fala do soltar? O soltar foi o que a gente começou no início, que é isso aqui, ó, que é o soltei. Vulvei, é a ação através da não ação. Ação através da não ação. Exatamente, é do taoísmo isso. Os opostos se complementam. Então, por exemplo, como eu te falei, eu vou entregar meu currículo para ser contratado numa empresa. Só que tem um detalhe, esse soltar, tá? Não dá para fazer de qualquer jeito. O detalhe do soltar é o seguinte: você vai fazer o seu melhor currículo, você vai comprar sua melhor roupa, você vai o melhor penteado, o melhor texto, tudo do melhor, e entrega. E na hora que você entrega, solta. Na hora que você solta, você vira para cá, tem que virar, assim, não pode olhar mais. E vai tomar um sorvete.
vai para Sim, e você faz tudo e entrega o seu melhor, né? Porque tem aquela história do mito, falar, então se eu colocar a foto aqui de um carro, ele vai vir para mim de graça. Não, você tem que fazer por onde, mas tem que deixar o universo te ajudar. Por exemplo, vamos falar do carro. Então você vai, o que a gente faz para co-criar a realidade? Faz o seguinte, você quer comprar um carro? Vai na concessionária. Escolhe o carro que você quer. Escolheu? Vendedor, posso entrar no carro aqui? Ficar um pouquinho aqui? Pode. Você entra no carro, aí você pega no volante, você sente o cheiro do carro, e aí você vai se imaginando dirigir aquele carro, sinta como que é o estofado dele, como é que o porta-mala. Então você brinca com o carro, você fica lá numa atividade lúdica, vamos dizer assim, numa troca com o carro. Daqui a pouco você para e sente aquele sentimento que vem, arrepia, e fala, cara, esse carro já é meu. Esse carro já me pertence, ele já está materializado no meu campo. E solta. Agradece o vendedor, obrigado, eu tô indo. E daqui a pouco começa a vir dinheiro de não sei da onde, entrevista de emprego de não sei do que lugar, você ganha uma mesada, ganha uma bolada, ganha na loteria, o universo... Parece alguém querendo, você comprou o carro e quer desfazer. Ele quer desfazer por um preço mais em conta. Cara, vem. Não se preocupa que vem. Outra frase, né, que o pessoal fala, foi um achado, né? Exatamente, ele vem. E o interessante, quando você sabe que soltou, é que você percebe que a coisa vem até você, não é você que vai. Ela vem, ela bate na porta. Oi, cheguei, tô aqui. E, cara, às vezes você vai tomar um café, você senta na padaria, tem um cara do lado ali, ele tá no telefone, eu tenho um carro assim, assim, assado. Você fala, mas é exatamente o que eu quero comprar. Quando o cara desliga, você vira, fulano, tudo bem, eu ouvi sua conversa, desculpa aí, eu ouvi sua conversa. Como é que é mesmo essa história? E aí você compra o carro. Maravilhoso. Pode colocar casa, carro, apartamento, qualquer coisa que você quiser, qualquer objetivo. Vamos ver esses bonequinhos aqui agora, que é outra forma, né? Você consegue dar algum exemplo? Acho que você trouxe um campo aí, não? Não sei se dá pra focar aqui, Alvinho. O campo, né? O campo é isso aqui. Esse disco, né? Então esse é um disco... Dá pra focar aí, Alvinho? Deixa eu ouvir. Dá? Tá de boa? Beleza. Tá? Então, por exemplo, aqui tem uns bonequinhos. Conta um caso real aí, de alguém que destravou e... Se você tiver, né? Destravou, sim, que resolveu algum... Vamos lá. Deixa eu ver se eu puxo aqui. Pode ser negócio? Negócio é bom. Vou contar de novo da moça aqui da empresa, né? Ela tinha uma empresa e o negócio dela não andava, estava parado, estava bloqueado. O que aconteceu? Ela trouxe essa questão. Quando a gente foi olhar para o que estava por detrás, no oculto, né, no invisível, a gente descobriu que a história do pai dela, mal resolvida, estava atuando em cima da empresa. O pai havia morrido, ela não conseguiu fazer o luto dessa empresa, e aí na hora que ela conseguiu olhar para esse pai, né, ela abraçou ele, porque aconteceu isso quando ela era criança, ela não teve oportunidade. O que aconteceu? Destravou o bloqueio da empresa. Tá, então só pra gente ir por passo a passo. A situação real é, cara, eu tenho uma empresa que não tá prosperando. Então, a primeira coisa é eu assumir isso. Exato. Dizer, cara, vou assumir. A segunda coisa é dizer, cara, será que tem alguma coisa que eu não tô vendo? Exatamente. Né? Dizer, abrir o espaço para ter uma curiosidade. A terceira é dizer, cara, eu vou buscar um recurso. E aí o cara vai buscar, eventualmente, a constelação sistêmica, vai usar algum recurso. Mas chegou lá na constelação. Por enquanto vê ela, a empresa. E aí quando você vai decodificando e ela vê lá o pai, ela vai lembrar de alguma situação, por exemplo, só para tentar ver se esclarece aqui para a turma, assim, cara, meu pai sempre disse que eu tinha que ser funcionário, nunca tinha que trabalhar numa empresa, porque a empresa não dá certo, tal. Isso pode ser uma coisa que o pai dela deixou nela, é isso que a gente estaria falando? Na verdade, nesse caso aqui, existia um luto que não foi concluído. Ela não venceu a morte do pai. Ela não conseguiu. Então a empresa estava fazendo isso por ela. Então, a empresa estava em luto pela morte do pai. Então aí, porque o que acontece? Quando você olha no campo, porque ali você consegue colocar, por exemplo, a empresa, você consegue colocar o dinheiro, você consegue colocar os clientes, você consegue colocar o negócio, o produto. A constelação empresarial ela é muito mais dinâmica e abrangente do que a familiar.
Porque a familiar é fixa. Você não compra um pai, não vende uma mãe. Sim. Entendeu? Você não troca um irmão. Você não demite uma tia. É fixo, acabou. Agora, a empresarial não, ela tem uma... Variabilidade. Exato, ela é flexível em vários níveis. Então, por exemplo, a gente coloca lá o chefe e o funcionário. Aí, quando você vai ver e descobre qual é a relação que está acontecendo, vai aparecer um terceiro elemento oculto que não está sendo pego no radar, porque ele é do Wi-Fi do sistema, né, do arquétipo da empresa, e que quando você coloca lá e materializa aquilo, aparece da onde vem. E na hora que você olha para aquilo, na hora que você dá o zoom naquele negócio, aquele negócio parece que ele se satisfaz em ter sido visto e sido incluído na alma das pessoas. E aí o que acontece? Aquilo, tudo é função, tá? Aquilo perde a função. Entendi. Então ela vai embora. O que acontece? Aquilo se afasta da empresa. Então a empresa fica livre para poder prosperar. A empresa, o negócio, o dinheiro. Então às vezes a gente coloca aqui os clientes. E já tive caso, por exemplo, de uma pessoa que tinha uma construtora. E aí não estavam conseguindo vender os apartamentos. Quando a gente foi olhar, tinha um funcionário da década do início da empresa, quando começou há 50 e tantos anos atrás, que havia falecido num acidente de caminhão pela própria empresa. Então, o que aconteceu? Esta energia não foi resolvida dentro do sistema. Então, isso veio para dentro da empresa e na hora que o cliente entra na loja ou no lugar para fazer a compra do imóvel, ele sente essa coisa. E aí ele recua. Ele não sabe o que é. Sabe quando você entra num lugar e fala, nossa, tem uma coisa estranha aqui, o que é isso? Não sei o que é, deixa eu me afastar. É essa coisa aí. Isso acontece também, por exemplo, com inventário, sabe aquela briga dinâmica que você vê de os irmãos disputando, quem é que vai ficar com o inventário, quem é que vai fazer o testamento, a herança, não sei o que, quando você vê, geralmente tem um dos filhos ali, um aborto, uma criança que não nasceu, que não foi computada no sistema, e aí aquilo trava. A justiça trava aquilo, porque enquanto aquilo não for visto, não libera a pessoa, não libera. Então a pessoa fica anos ali tentando. E já tive casos aqui de pessoas, por exemplo, que estavam tentando a cidadania para um outro país, né, e não conseguia. E aí fez a constelação, olhou para aquele avô português, para aquele avô italiano, para aquele avô alemão, e quando olha para aquilo, a bênção vem de lá para cá. Então a pessoa, no mês seguinte, liberou uma coisa que estava 14 anos travada. E o campo é interessante o seguinte, ele é muito rápido em termos de resultado. É muito veloz. Por isso que quando as pessoas vêm fazer comigo lá, eu mando 22 videoaulas e mais 9 áudios podcast você recebeu. Para quê? Porque é uma linguagem que... essa metodologia ela é única no Brasil. Sim. Esse jeito que eu faço com os bonecos grandes. Então a pessoa recebe o material para ela poder dar conta de entender na linguagem o que vai acontecer no campo. Porque é tão surreal o que acontece ali, é tão fora da curva, que a pessoa fica olhando. Se ela não tiver esse respaldo da linguagem metafísica e sistêmica, ela fica boiando ali no campo. Então a pessoa recebe esse material e na hora que ela chega, ela põe as questões dela, aquilo se evidencia. Então quando ela está carregada de informação, ela consegue soltar aquilo mais fácil. E aí na hora que ela solta, tem uma coisa importante. Ela também consegue reverenciar, se curvar aquele avô, aquela situação, aquela pessoa que faleceu. E quando ela se curva, que ela deita, lá tem uma coisa do deitar, né? Que você se curva, vai ter que ir para o chão. Quando ela deita, que ela vai para o chão, ela recebe a força desses caras e pega ela pela camisa, assim, ó, e levanta a pessoa, e aí ela tá como se fosse com um crachá, escrito assim, autorizada a seguir, a prosperar. Uhum. Então ela pega a força desse pessoal. Vocês me olham com carinho, se eu puder seguir em paz, mesmo que vocês não tenham dado certo, querida família, mesmo que vocês fracassaram, vocês me autorizam, por favor? E de joelho, falando. E eles vão falar o quê? Imagina, você tem um filho, você vai falar pro seu filho, claro filho, eu quero que você prospere. Uhum. Eu quero que você cresça. E aí você pega essa bênção deles, vira pro futuro e vai embora. E tudo dá certo, Marcelo. As coisas andam, o cliente aparece,
aquilo que a doença perde a função, a pessoa começa a ter insights de ideias, o que estava travado desbloqueia, sabe? Aquele inventário que não saía, sai. Aquele tudo. Muito bom. Francisco, a gente está indo para a nossa reta final aqui, Opa. né? E tá tão gostoso porque passa muito rápido o assunto. Sim, que a gente pode reservar mais tempo para uma segunda rodada. Eu né? tô disponível. Se precisar, me chame que a gente faz mais um repeteco. Boa, coisa boa. Eu gostei que você falou aqui, a gente ouve muito falar na história das crenças limitantes, né? Que é um termo meio do coach e tal, que ficou até levemente banalizado. Mas a partir desse olhar assim, né? Eu gostei que você trouxe uma coisa. As crenças limitantes tem a história do sim e do não. Queria que numa pitadinha assim você explicasse um pouco isso. O que é sim, decide se sim ou não, né? Como é que é essa história da crença limitante? A crença limitante é o seguinte, tem a crença limitante e a crença conflitante. Tá. Né? Limitante. Você tá 5 anos de idade, sentado na mesa, família reunida, todo mundo comendo. Aí do nada seu pai fala assim: Maria, a vida tá muito difícil. Olha aqui, eu não tô conseguindo pagar essas contas, tem um imposto, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Olha a vida, meu filho, a vida é difícil, viu? Trabalho muito duro porque nada cai do céu. Já ouviu isso, né? Sim. Então, essa é a crença do sistema, que tudo tem que ser difícil, nada pode vir fácil, tudo tem que ser com muito esforço. Você tem que lutar muito, suar muito para conquistar isso. E geralmente o resultado é assim. Então isso é uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V. Minha avó foi assim, passou para minha mãe, que passou para os meus irmãos, passou para mim. O meu pai também veio. Então essa é a crença limitante do sistema. E tem a conflitante. O conflitante é o seguinte: eu tenho isso dentro de mim, que a gente chama de fidelidade oculta, e aí eu tenho o desejo de comprar a Mercedes. Eu tenho o desejo de abrir empresa. Eu tenho um negócio de subir no palco e ser o vendedor, como é que fala? Raiz? O melhor vendedor. E aí, tenho isto e tenho isto dentro de mim. Então, eu não consigo seguir, porque essa crença limitante, ela é implementada igual um chip desde a minha infância. E eu não tenho defesa contra isso. E uma coisa que eu queria falar também, sobre 3 coisas aqui, ó. A nossa alma, o nosso, como é que eu falo aqui, o nosso personagem e a nossa criança. Nós somos divididos em 3 fases. Eu falei isso lá na palestra, né, da aceleração, mas eu quero reforçar aqui. O que acontece? O sim ou não. Você tem um problema mal resolvido no teu sistema familiar, aqui atrás de você. A nossa alma, ela vai ficar olhando só para aquele mapa e para a bagunça do sistema e, principalmente, para aqueles excluídos do sistema. Um aborto, um tio que morreu, uma avó que ficou louca lá no asilo, ninguém fala mais dela, os excluídos. Então, a nossa alma, ela só fica olhando para isto. A nossa criança, ela só olha para quem? Para pai e para mãe, e não olha para mais nada. E o nosso adulto faz o quê? Ele tenta correr atrás das contas para pagar e fazer a vida e ter sucesso, fazer família, criar condição de vida para ter uma vida próspera, ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Então o nosso adulto, ele está preso nisto. Muito bem. Qual é o problema do sim, do não e da crença limitante? A crença limitante aqui é a fidelidade aos pais e o sistema do familiar, da alma, ela vai ficar operando no invisível para tentar resolver isso aqui. Então a gente, quando está próximo de ter sucesso, uma dessas 2 forças nos puxam. Então uma hora a nossa criança fica aqui com julgamento contra pai e mãe, reclamando, falando, vocês não me deram tudo que eu queria, não sei o quê. Então essa reclamação não autoriza a pessoa a seguir. E do outro lado tem a alma que puxa pela outra extremidade, querendo que a pessoa olhe para isso. Enquanto ela não resolver isso, ela não consegue dar esse salto. Por isso que na hora que ela sobe no palco, ela trava. Entendi. Ela, tem um monte de... não vai. Então, no nosso trabalho lá no campo, é fazer o quê? É descobrir quem é que está operando. É a alma? É a nossa criança de 5 anos? É o nosso adulto que está preso no nosso sistema de crença e nas crenças limitantes? Então, ela não consegue dar o gatilho de dar o grande salto por conta disso. Boa. Francisco, uma alegria ter você aqui conosco. Também, passou muito rápido, porque quando o papo é bom, passa muito rápido. Deu os 2 minutos? Quase isso. 3 minutos. Queria te agradecer enormemente, dizer aqui para você deixar, a gente vai deixar aqui os contatos do Francisco para quem quiser visitar lá. Sim. Se alguém quiser alguma referência, pode comentar aqui ou me acionar, que eu mesmo posso dar aqui um
pouco dos depoimentos e outras histórias, a gente certamente vai ter uma nova oportunidade aí da gente poder se encontrar. Queria que você deixasse aqui o último recado para o nosso público, para a gente poder encerrar esse episódio, que foi o número 87, e agora sim, denominado Aceleração de Vendas TV. Muito obrigado, Marcelo, a equipe. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço mais uma vez pela gentileza, pela atenção de vocês aí que estão, né, nos assistindo. Foi uma honra estar aqui. O recado final é o seguinte: fazer as devidas reverências ao sistema, se curvar diante dos pais, ficar de joelho. Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu tenho a foto dos meus pais todos os dias. Eu me ajoelho diante da foto dos meus pais, faço a minha oração, deito no chão, me curvo, assim, desse jeito, ao meu sistema. Agradeço, querido pai, querida mãe, obrigado por tudo que vocês me deram, foi incrível. Querido sistema, olhem para mim com carinho. Se hoje, no dia de hoje, eu tiver sucesso, vitória, conquista, esse trabalho puder ajudar a curar muitas pessoas, porque o meu trabalho é um solucionador de problemas. Então, eu ganho essa bênção e levanto e vou para o trabalho. Quando chegar à noite, em casa, eu faço a mesma coisa. Legal. 2 vezes por dia. Então, o meu conselho amoroso é: faça essa reverência para os pais. Coloque a foto deles lá, se curve. Faça todo dia, você vai ver. Depois você me manda uma mensagem, você vai ver se a vida não prospera. Boa. Tá bom? Muito bom, Francisco. Queria agradecer a todos que nos acompanharam até o final aqui. O tema é bastante interessante. Eventualmente, se você achou o tema um pouco etéreo, ele de fato é. Assim como o Wi-Fi e o oxigênio que nós respiramos, como eu falei no começo. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, dá aquele like, salva aí o episódio para ver mais tarde, encaminha para o vosso amigo e também faz a sua inscrição no canal. Aqui estão os dados para procurar o Francisco. Eu recomendo. Um grande abraço. Valeu. Vendas, vendas, vendas. Uou. Ho!